dia a todos. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Ai, ai. A gente vai começar então na aula de hoje o estudo da ondulatória, tá? Na verdade verdadeira, hoje, a gente não vai começar a aula de ondulatória ainda. A aula de hoje ela é mais curta do que a da próxima. O que acontece? Tem um assunto que incomoda muito alguns alunos, que é a parte de movimento harmônico simples, não é? Essa parte de movimento harmônico simples, o MHS, como vocês costumam chamar também, ele é um assunto que não cai muito em vestibular. Ele, fazendo uma varredura em questões de vestibular, os únicos vestibulares que eu encontro questões de MHS são os vestibulares militares. IME, ITA, AFA, SPSEC, AMAN, né? Ele é um assunto mais específico para essas carreiras. Então, por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma questão de MHS em vestibulares tradicionais. No entanto, o estudo do MHS ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto cinemático, então você vai trabalhar com velocidade do movimento de oscilação, equação horária de velocidade, equação horária de fases. Essa parte ela é a parte que não cai. Porém, tem uma parte que é totalmente conceitual, e essa tem chance de cair, e tem a ver com ondas, né? Tem a ver com oscilação. Então, na aula de hoje, a gente vai basicamente falar de energia de osciladores, tá? Vamos, antes de entrar na parte de ondas mesmo, falar de frequência, comprimento de onda e fenômenos ondulatórios, a gente vai trabalhar a energia de osciladores. Essa parte de energia, a parte conceitual, a gente já trabalhou bastante, energia potencial, cinética, mecânica, de tal maneira que vocês vão perceber que a teoria ela é muito rápida. Tá? E aí, não sei se chegaram a ver a folha que eu mandei para vocês agora de manhã, ela está dividida em duas partes. Os primeiros 7 exercícios são para tratar da energia nos osciladores, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, hoje a aula é para falar sobre osciladores e fazer esses exercícios. E aí, na volta, a gente entra na parte de energia. Eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte, para quem estiver usando os slides. Os slides não estão prontos ainda, tá? Eu terminei a parte de teoria, mas eu não anexei os exercícios de ondas, ó. Deixa eu só voltar aqui. Uai, cadê os exercícios? Espera aí. Eu estou detectando um probleminha aqui. Tá, sem problema. Fica de boa. A teoria é bem curtinha, viu? Ela é bem curtinha. Ó, a gente vai fazer até o exercício 7, tá? Até o exercício 7. A parte 2 de ondulatória, a gente só vai desenvolver na próxima aula, tá? Aí a gente define tudo que é. Então a parte mais importante mesmo é a próxima aula. Então, por conta de ser domingo, por conta de ser um dia que a gente está mais na função de coisas de casa, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa primeira parte, tá bom? Quem precisar sair mais cedo, tal, não tem problema, sem estresse, depois qualquer coisa me procura nos plantões, a gente tira as dúvidas e por aí afora, tá bom? Beleza, então let's go. A gente começa falando sobre o que é um movimento oscilatório. Primeira coisa que a gente vai determinar aqui. Então, para exemplificar o movimento oscilatório, eu peguei uma situação de um livro bem interessante, que eu acho que ela é super didática para a gente entender o que é uma oscilação. Então, aqui a gente tem um sistema, ó, um apoio, né? E aqui você tem uma haste de metal. Não sei se vocês já chegaram a ver, pegar na mão, um diapasão. Os primeiros diapasões, hoje em dia os diapasões eles são diferentes disso aqui. Mas os primeiros diapasões produzidos, para quem não sabe o que é um diapasão, o diapasão é um aparelho em que é um oscilador, em que você aperta ele ou dá um tapa nele e ele emite um som. Então não sei se vocês já viram, tem diapasões que são assim, ó. Eu tinha um aqui em casa, ele era uma haste de ferro, no formato de um Y, assim, ó. Aqui tinha uma bolotinha assim, tá? Aí o que você fazia? Você pegava e dava um toque, fazia assim, ó, tuf, sabe quando você dá um peteleco assim, na orelha das pessoas? Peteleco na orelha das pessoas. Você dá um peteleco nele
e aproxima ele do ouvido. E ele emite um som com uma frequência. Tá? O diapasão que é usado para afinar instrumentos, ele emite uma frequência de 430 Hz, que é a frequência do Lá. Antigamente, os diapasões eram mais simples. Eles eram hastes, em que você aplicava uma força e o diapasão oscilava. Ele ficava fazendo isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Tá? Quando o sistema oscila, ele... primeiro, né, o que está acontecendo nesse sistema? A oscilação acontece porque existe uma espécie de força que tenta manter o corpo nessa posição aqui, ó. Então, quando o diapasão está nesse ponto aqui, ó, a força puxa ele para o centro, fazendo ele acelerar. Ele acelera, passa pelo centro, vai até um outro ponto, tá? Esse ponto ele tem uma distância em relação ao equilíbrio que é igual a do outro ponto, tá? E a tendência dele, se não houvessem forças dissipativas, a tendência do diapasão seria ficar oscilando forever. Tá? Na prática isso não acontece porque você tem uma dissipação de energia. É muito interessante você pensar, do ponto de vista físico, que quando você pega esse bastão e empurra ele para cá, você está dando uma energia para ele. Você faz um trabalho ao empurrar ele para cá, certo? Essa energia, nesse ponto de deformação máxima, ela é uma energia totalmente armazenada, portanto, é uma energia potencial. Conforme a força tenta voltar o bastão para o equilíbrio, ele vai transformando a energia potencial em cinética. Então, eu tenho dois pontos aqui, vamos chamar de ponto A e ponto B, onde a energia do sistema está toda armazenada na forma de potencial. Nesse ponto C aqui, que é a posição de equilíbrio, é onde a energia está toda na forma de cinética. Tá? Então, dentro de uma situação ideal, o oscilador ele é um conversor de energia. Basicamente, ele tem pontos em que toda a energia está na forma de potencial, tem o ponto central, que é o ponto de equilíbrio, onde toda a energia está na forma de cinética, e tem os pontos intermediários, onde a energia está uma parte na forma de potencial e uma outra parte na forma de cinética. Tá? Então, isso é um movimento oscilatório. É um movimento periódico que ocorre em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? Outra coisa importante é que o que movimenta esse sistema é uma força. Essa força que tenta trazer o corpo sempre para a posição de equilíbrio é chamada de força restauradora. Tudo bem? Para vestibular, a gente estuda dois modelos de osciladores mecânicos, que é o que a gente vai basicamente estudar na teoria, que é o sistema de pêndulo massa-mola, pode ser um pêndulo ou pode ser na horizontal também, não tem problema nenhum, e o sistema de pêndulo simples, tá? São dois exemplos de osciladores mecânicos. Só uma coisa importante, que eu gosto de tentar contextualizar para vocês. Por que esse assunto ele é de um certo interesse para vestibular? Por que tem vestibular que cobra? Porque vocês lembram que a gente comentou ontem, meio en passant, na aula, sobre o problema das moléculas absorverem energias sob determinadas frequências, né? Quando a gente foi explicar aquela história do porquê que o céu é azul, por que a gente não consegue enxergar as outras cores, tem a ver com a absorção de moléculas, né? Só que vocês lembram que eu falei para vocês ontem que não é toda a energia que a molécula absorve. Para poder estudar esse evento, olha que louco isso. Para você poder estudar o evento de absorção de energia pelas moléculas, os físicos e químicos utilizam modelos mecânicos de osciladores. Então, para estudar, por exemplo, por que uma molécula de oxigênio, né? A gente falou sobre isso ontem. Por que uma molécula de oxigênio ou uma molécula de nitrogênio ou uma molécula de CO2, por que essas moléculas conseguem absorver energia? Porque, segundo a mecânica clássica, a gente vai enxergar uma molécula como sendo um conjunto de dois corpos, que seriam os átomos,
né? E esses corpos estariam supostamente interligados por uma mola, que seria a nossa querida ligação química. E essa mola oscila. Há uma oscilação. Então, os eventos de absorção de energia, eles têm relação direta com a frequência de oscilação de uma ligação química. Então, cada ligação ela vibra com uma certa frequência. E a frequência da radiação que está sendo emitida para a molécula. Tá? Então, quando a gente for analisar por que uma molécula absorve infravermelho, por que uma molécula absorve ultravioleta, por que uma molécula absorve luz visível, todas as explicações nesse sentido vêm em decorrência desse tipo de modelo. Então, a gente usa um modelinho simples, mecânico, para poder explicar uma coisa que acontece em escala atômica. Então, é nesse sentido que eu estou chamando a atenção de vocês, do porquê que esse assunto ele é relativamente importante. Quando cai, como eu disse para vocês, essas questões, a questão ela tem mais um viés relacionado à energia. Então, esse tipo de raciocínio aqui, ó, se você entendeu esse raciocínio, você vai entender praticamente a aula inteira de hoje. Não tem nada de especial, tá? A nossa análise ela vai ser sempre em torno da energia do oscilador. Então, ele tem uma energia mecânica, né? O oscilador, ele tem uma energia mecânica que vai ser conservativa, né? Então, sistemas ideais não têm perdas de energia, então essa energia mecânica ela é constante. Só que ela é dada a partir de uma soma de uma cinética com a energia potencial. Tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Tranquilo? Podem tirar print para eu passar para o próximo slide. O próximo slide é praticamente a teoria da aula inteira. Tá? Então, aí entra uma questão muito louca, Oiá, que você comentou aqui. Não sei se está todo mundo vendo a observação da Yara. Ela colocou aqui, no nível atômico, o cálculo seria E igual a H vezes F. Né? Essa energia de oscilação está relacionada com a frequência vibracional da ligação química. E olha que coisa louca, né? A ideia, só tem um adendo na tua observação aqui. Essa energia que você se refere, quando a gente vai para a escala atômica, essa energia ela é quantizada. Olha que coisa maluca. O que isso quer dizer em última análise? Não é a frequência de oscilação, aliás, as oscilações das ligações, elas têm frequências específicas. Então, quer dizer, você tem frequências associadas a um tipo de ligação que é quantizada. Tem um outro tipo, então quer dizer, não são permitidas nenhuma outra frequência a não ser esta. E essa frequência, ela está relacionada com o estiramento da ligação. Então, a energia potencial, que é dada por kx², está relacionada diretamente à frequência de oscilação. Então, os caras conseguem relacionar, olha que louco isso, a frequência de uma ligação com o comprimento dela. Essa é a ideia. Então, daí que vem os raciocínios, por exemplo, de falar, tal ligação é mais curta que a outra, tal ligação é mais longa do que a outra. É justamente em decorrência desse raciocínio. Tá? E aí, só um complemento, o fenômeno que justifica a capacidade de uma molécula em absorver energia é a ressonância. Né? Não é qualquer tipo de energia que a molécula absorve. Por quê? Porque a frequência de radiação absorvida, ela tem que ser igual à frequência de vibração da molécula. Então, a partir da frequência absorvida, você consegue estipular qual é o comprimento daquela ligação. Então, você fala assim, se uma molécula absorve, sei lá, luz azul, então ela vai absorver uma determinada frequência. Para essa frequência, eu consigo estimar a energia da radiação que ela absorve, e estimando a energia da radiação, eu consigo estimar o comprimento dela. Tá? É claro que isso é um modelo mais aproximado, mas é exatamente esse o raciocínio mesmo. Tá bom? Beleza. Vou trocar aqui o slide, tá? Qualquer coisa vocês
Na verdade, qualquer molécula pode ser ressonante, né? Não é que a molécula... A gente precisa tomar só cuidado com essa palavra ressonância, porque o termo ressonância aqui não tem nada a ver com a ressonância de ligações, lá com o benzeno. Tá? Aquele evento que a gente fala do anel aromático, que ele sofre deslocamento de ligações, aquilo não é, ressonância no conceito mais elementar aqui da onda. Tá? Quando a gente fala que as moléculas absorvem energia, porque toda molécula vibra. Tá? E quando a molécula é complexa, né, vamos pegar, por exemplo, pega uma molécula aí de ácido carboxílico, uma molécula um pouco maior. Cada ligação daquela tem uma frequência de oscilação. Então, existe um aparelho que a gente usa em laboratório, que ele analisa a estrutura da molécula pelas energias absorvidas por ela. Então, o que o aparelho faz? Ele joga várias radiações com vários comprimentos de onda e várias frequências, né? E aí ele vai percebendo quais frequências são mais absorvidas do que outras. Então, por exemplo, se a molécula absorveu uma frequência tal, é porque ela tem uma ligação C dupla O. Se a molécula absorve uma frequência X, é porque ela tem uma dupla entre carbonos. Eles conseguem fazer um catálogo, gente, de qual é o tipo de ligação e qual é a frequência absorvida. Por que essa técnica é fundamental na química? Porque ela é uma das técnicas mais usadas para você descobrir qual a estrutura de uma molécula. Por exemplo, imagina que você extrai de um vegetal uma substância química. Só que você só sabe que a fórmula dela é C tanto, H tanto, O tanto. Você não tem a estrutura. O que você faz? Você pega essa substância, coloca no aparelho e vê quais as frequências que ela absorve. Isso é dado num computador, né? Então ele tem picos de absorção e regiões de frequência onde não absorve nada. Então, por exemplo, se você detecta um pico numa frequência tal, você sabe que aquela molécula tem uma carbonila. Se você detecta um pico numa outra frequência, você sabe que ali tem uma hidroxila. E o negócio é tão detalhado que eles conseguem detectar frequência para grupo metil. Por exemplo, em anel aromático, você tem frequências que detectam se o grupo metil está na posição orto, se ele está na posição meta, se ele está na posição para do anel. É uma técnica maravilhosa. Então, por isso que a ondulatória é um assunto que o vestibular gosta, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Como a gente precisa falar de movimentos periódicos, surge novamente duas grandezas, e agora vem a terceira, que é nova, né? Eu digo duas grandezas porque, se vocês já assistiram a aula de movimentos circulares, vocês já ouviram falar de período e frequência. Né? Então, a ideia de período ela vai ser trazida para cá. Lá no movimento circular, que é um evento periódico, o período é o tempo gasto para o corpo dar uma volta inteira. Certo? Aqui, a gente vai adaptar o conceito de período, pensando que o período é um tempo necessário para o corpo oscilar uma vez. Né? E o que a gente chama de oscilar uma vez? Por exemplo, se eu pego o corpo e seguro ele aqui à direita, e seguro ele aqui e solto ele vai fazer isso aqui, ó. Round, round. Quando ele faz round, round, isso aqui é o tempo que ele gasta para fazer uma oscilação completa. Tá? Beleza. Lá nas ondas, a gente vai dizer que quando a onda oscila uma vez inteira, ela percorre um comprimento de onda chamado lambda. Tá? Depois a gente conta o que é isso. Frequência. Número de oscilações por tempo. Então veja que a gente tem de novo aqui, ó, o período é uma grandeza dada em segundos no SI. Tá? A frequência é o número de oscilações por tempo. Tá? Considerando que o período é o tempo necessário para dar uma oscilação, então você pode enxergar a frequência como sendo o inverso do período. Tá? Beleza? Unidade do sistema internacional é segundo a menos 1, que a gente vai chamar de hertz. Tá? Uma coisa que vai nos chamar a atenção, isso não na aula de hoje, mas na aula da próxima aula, né, é a diferença de magnitude de frequências de ondas. Por exemplo, se a gente pega ondas sonoras,
né, que são as ondas que a gente consegue detectar com os nossos ouvidos, são ondas que vão de 20 a 20 mil Hz. Né, são ondas aí na escala de 10 a quarta Hz, 10 a terceira, 10 ao quadrado, enfim, não passa disso. Quando você vai para ondas de luz, as frequências elas vão para gigahertz. Né? Imagina uma onda que oscile aí numa média de 10 a 12, 10 a 9 vezes por segundo. Tá? Então você tem ondas que oscilam vagarosamente, ou nesse caso, oscilações que são vagarosas, e oscilações que são extremamente velozes. Tá? Isso acontece também nas ligações químicas, como eu estava falando para vocês. O que vai surgir de novidade aqui nos movimentos oscilatórios e não ondulatória? Né? O conceito de amplitude. Né? O que acontece? Como a oscilação ela sempre ocorre em torno de uma posição, que é a posição de equilíbrio, a amplitude ela vai ser definida como a maior distância que o corpo está daquele ponto, que é um ponto de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio está aqui, a amplitude seria a diferença entre essas duas posições aqui, ó. Tá? A maior diferença possível é o que eu vou chamar de amplitude. A gente vai ver que isso é fácil de você provar aqui. Aqui é bem fácil. Que a amplitude ela está relacionada diretamente com a energia do pulso. Né? Então, quando a gente vai para a ondulatória, né, qual que é a diferença de um som de alta intensidade e um som de baixa intensidade? Né? São sons com amplitudes diferentes. Tá? Quando a onda oscila numa amplitude maior, ou quando o movimento de oscilação ocorre numa amplitude maior, é porque ele tem mais energia sendo convertida. Tá? Beleza? No sistema internacional, a amplitude do movimento de oscilação é dada em metros. É dada em metros. Tá? Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer então? Vamos pegar dois modelos para analisar. Tá? O modelo que mais aparece é o modelo massa-mola. E o modelo de pêndulo aparece menos. Tá? Se vocês quiserem tirar print, podem tirar para eu já trocar o slide. Agora é fácil também entender, né? Agora eu tava quietinho aqui pensando, me veio uma coisa na cabeça. Agora eu acho que vocês conseguem entender de forma muito concreta por que o gás carbônico é um gás estufa. Né? Vamos refletir um pouco sobre essa pergunta. A gente estava falando sobre absorção de molécula, né? O CO2 ele tem vibrações de ligação. As frequências de vibração da ligação C-O, elas são frequências muito próximas do infravermelho. Estão na região do infravermelho. Né? Então, quando a radiação solar incide na atmosfera, ela está emitindo, o Sol emite radiação de tudo quanto é comprimento de onda. Né? Tem o espectro visível, os infravermelho e os ultravioleta. Então, se você tem na atmosfera uma quantidade de moléculas cuja oscilação tem a mesma frequência do infravermelho, ela vai absorver o infravermelho. E o infravermelho está relacionado diretamente a calor, né? As ondas de calor, na verdade, que o Sol manda para a gente, são ondas de infravermelho. E o que acontece com a oscilação da molécula quando ela recebe essa onda? Ela aumenta a amplitude. A característica da ressonância é justamente a molécula aumentar a amplitude quando ela absorve a energia. E esse aumento de agitação, porque as moléculas estão recebendo o infravermelho, é que vai gerar o aumento de temperatura na atmosfera. Né? Então, existe uma relação muito concreta, sim, entre o número de moléculas que absorvem a radiação e o calor que fica retido. Então, da onde vem aquela frase, né, que o aumento do gás carbônico causa um superaquecimento da atmosfera? Porque quanto mais molécula tem absorvendo o infravermelho, mais calor vai ficar retido. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que nos planetas em que não há atmosfera, quando ocorre a noite do planeta, as temperaturas caem para baixo de 100 graus negativos, 200 graus negativos. Né? Por que isso acontece?
Porque se o planeta não tem atmosfera, ele não tem nada que absorva essa radiação. Então a radiação, durante o dia, ela bate no planeta, então fica quente pra caramba, só que durante a noite não tem mais radiação. Então você não tem aquela retenção de energia, né? A nossa atmosfera, ela retém energia às custas desse evento de oscilação, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos uma sequência, que eu tirei também do livro, que está na listinha de vocês, no material de vocês, para a gente analisar um sistema de oscilação massa-mola. Esse sistema massa-mola, ele não está na vertical. Ele não está na vertical. Ele está na horizontal. Tá? Então, você tem, obviamente, uma força-peso. Eu vou dar um zoom aqui para a gente analisar tudo junto, tá? Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Tá. Aqui está a posição de equilíbrio do nosso sistema. Tá? Se você não puxar ele para a direita ou não empurrar ele para a esquerda, ele vai ficar aqui. Tá? Nesse momento, a mola não está deformada. Vamos lembrar que essa mola tem uma constante elástica, ok? Essa constante, a gente analisou ela na parte de lei de Newton, ela tem a ver mais ou menos com a dureza da mola, tá? Quer ver? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês lembrarem isso, porque isso vai ser importante aqui embaixo. Vamos lembrar pela lei de Hooke, né? Que a força elástica é igual a Kx, certo? Onde x está relacionado com a deformação da mola. E o K é a nossa constante elástica famosa. Muito bem. Vamos olhar para essa fórmula de um outro jeito. Vamos isolar o K para que nós percebamos uma coisa aqui. Ó. O K é a força elétrica, força elástica, sobre x. Tá? Então vamos pensar aqui de maneira qualitativa. O que é uma mola que tenha K alto? E o que é uma mola que tenha K baixo? Né? O que a grandeza K nos informa? Se você parar para pensar na unidade do K, para o sistema internacional, ele deve ser dado em Newton por metro. Certo? O que seria isso, então? O K ele vai dizer para você quantos newtons você tem que fazer de força para deformar 1 metro. Tudo bem? Perceberam essa ideia? Repetindo, o K ele vai dizer para a gente quantos newtons de força você tem que fazer na mola para deformar 1 metro. Então imagina, por exemplo, uma mola de K 100 newtons por metro. Você quer deformar 1 metro? Tem que puxar ela com 100 newtons de força. Se o K aumenta, significa que você tem que fazer mais força para deformar a mesma coisa. Concorda? Repetindo. Se o K é maior, significa que você tem que fazer mais força para deformar a mesma coisa. Então, o K alto se refere a molas duras, entre aspas. Ou seja, são molas que você tem que fazer muita força para deformar 1 metro. Tá? O K pequeno são molas que com pequenas forças você já causa grandes deformações. Então são molas moles. Molas moles. Molas moles. Tá? Essa dureza da mola, entre aspas, bem entre aspas, né, gente? Que na verdade a gente chama na física de amortecimento, né? Essa dureza da mola, ela vai relacionar diretamente com o período de oscilação, tá? Daqui a pouco a gente conta. Então, voltando, deixa eu dar zoom de novo aqui. Então nós temos a mola, tá? Aí você imagina, por exemplo, que eu pego essa mola e empurro ela para esta posição A' aqui, tá? Quando eu empurrar a mola para esta posição A', ou A menos A aqui, por que a gente chama de menos A, né? Porque a gente considera que a mola ela está numa reta, ó, um eixo de espaço. Pensa no eixo de posição. E toda vez que a gente trabalha com eixos, né, gente, a gente tem que dar uma origem para ele. Então a gente considera no movimento de oscilação a posição de origem é a posição onde a mola não está deformada. Então vocês vão ver isso com muita frequência. Aqui é o ponto zero,
Tá? Aqui é um ponto de amplitude máxima e aqui também é um ponto de amplitude máxima. Tá? Os valores menos e mais são atribuídos só para a gente dar orientação para a trajetória. Né? Então, tipo, quando a mola está indo para a direita, ela está indo para valores positivos. Está aumentando as posições. Quando ela está indo para a esquerda, ela está indo para valores negativos. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse assunto, o estudo desse assunto, ele pode ficar muito pior do que a gente está vendo aqui. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no começo que o movimento harmônico, né, o MHS, ele tem uma abordagem de energia, que é o que a gente está fazendo, e tem uma abordagem de cinemática. A parte de cinemática, ela se dedica a estudar a equação horária desse movimento. Percebe como é difícil? Essa equação horária, gente, ela não é uma equação horária de primeiro grau. Ela não é uma equação horária de segundo grau. A função que rege esse tipo de deslocamento é uma função trigonométrica. Função seno, função cosseno. A posição dele oscila de acordo com uma senoide. Então, é muito mais complexo o estudo da cinemática. Por isso que eu falei para vocês que não cai. Tá? Eu não sei se vocês já chegaram até estudar esse assunto. Tá? Eu lembro que na minha época que eu fazia cursinho, a gente não tinha nem aula disso. Nem aula. A gente tinha aula de energia, de movimento harmônico e tal, mas a aula de cinemática só ia fazer quem fosse fazer ITA, esses cursos mais específicos, tá bom? Então, voltando aqui. Quando o corpo tá... Peraí. Então, é porque tem no material, né, cara? E aí acaba tendo, o cara tem que dar essa aula, né, de cinemática. Aí você tem que saber o que é fase inicial. É uma loucura. É bem, bem complexo mesmo. É um assunto que, assim, você tem que parar um tempo, estudar. Não é uma coisa que você, 2, 3 aulinhas se resolva, tá? Então, qual a característica do sistema quando o corpo está passando por aqui, tá? A mola está na posição de equilíbrio, portanto, a força elástica é nula. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, hein? Durante esse movimento de oscilação, a força elástica varia. Ela não é uma força constante. Por que ela varia, gente? Porque a deformação da mola vai variando. Então, por exemplo, quando a mola está muito comprimida ou muito distendida, a força elástica acaba ficando máxima. Tá? Então você tem uma situação em que, nesse ponto, não tem energia potencial, porque a mola não está deformada, né? Vamos lembrar, deixa eu só voltar aqui, que a energia potencial, a Yarinha já tinha escrito ali, a energia potencial, nesse caso, ela vai ser dada por kx² sobre 2, certo? Então, em que pontos essa energia potencial é máxima? Quando a deformação for máxima. Tá? Inclusive, nesses pontos, a energia potencial ela vai ser dada por K vezes A² sobre 2. Né? Isso aqui é o valor máximo dela. Máximo. Tá? Voltando aqui no zoom. Para a gente olhar para os outros quadrinhos. Aqui é um ponto onde o corpo tá com a máxima deformação. E nesse ponto aqui, a força elástica está tentando puxar ele para o centro. Então a gente pode dizer que a força elástica é a nossa força restauradora. Ela fica tentando puxar o corpo para cá. Quando o corpo passa por aqui, ela tenta puxar ele de volta para cá. Tá? Então aqui, toda a energia está armazenada na forma de potencial. E aqui o corpo está invertendo o sentido do movimento. Tá? Inverteu o sentido do movimento, ele passa a voltar. Nesse intervalo aqui, você tem uma energia potencial ainda e tem uma energia cinética. Não sei se vocês conseguem perceber que durante esse trajeto aqui, de A para 0, a velocidade vai aumentando. A mola vai acelerando o corpo. Quando o corpo passa por aqui, ele está na posição maior, na maior velocidade possível. A hora que ele passar pelo ponto de origem e começar a se deslocar para a esquerda, você tem isso aqui,
Tá? Quer dizer, a hora que ele passa do ponto de origem e começa a ir para a esquerda, a força elástica começa a agir de novo, só que contra o movimento. Ela está tentando restaurar. Aí o corpo vai freando, 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 até chegar no ponto de menos A. Aqui, essa situação é a mesma situação que a de cima aqui, ó. Tá? Beleza? E aí, o ponto de equilíbrio também. Então, a gente percebe que você tem ponto de equilíbrio, aqui, onde ele está na posição de equilíbrio, pontos de máxima deformação e pontos de deformações intermediárias. Tá bom? Olhando esse gráfico aqui, a gente tem uma ideia de como as energias variam de acordo com esse movimento. Ó. Esse, para mim, é o gráfico mais legal. Isso aqui é o que faz a gente entender basicamente tudo o que eu estou contando. Tá? Olha só. Essa reta vermelha aqui, ela mostra, na verdade, a soma da energia cinética mais a potencial. Tá? Esta barrinha rosa, ela mostra o valor da energia potencial e a barrinha amarela mostra o valor da energia cinética. Tá? Então, ó, no ponto de oscilação máxima, aqui no ponto de amplitude, toda energia está armazenada na forma de kx² sobre 2. Tá? No ponto de origem, toda a energia está na forma de mv² sobre 2. Tá? E aí você percebe essa curva rosa mostrando o que ocorre com a energia potencial durante o movimento. Tá? Durante o movimento. E, paralelamente a isso, a energia cinética. Então, você percebe que são duas curvas, uma ao contrário da outra, por conta da transformação de energia. Tudo bem? Beleza. Tranquilo até aqui? Bom, sobre o período de oscilação. A fórmula que mostra o período de oscilação, ela vai revelar algumas coisas muito curiosas sobre isso. Tá? Danilo, como é que os caras deduziram essa fórmula? Eu não tenho a mínima ideia. Vou ser bem honesto para vocês, tá? Não sei como essa fórmula é deduzida. Provavelmente tem alguma relação direta com a trigonometria. Certamente terá uma relação direta com a trigonometria. Tá? Por conta desse π aqui, enfim. O que a gente percebe sobre o período de oscilação? O período de oscilação, ele depende da massa e da constante elástica. Tá? Corpos de maior massa tendem a oscilar em períodos maiores. Tá? Corpos de maior massa oscilam em períodos maiores, ou seja, terão menores frequências. Então tem exercícios, né, assim, exercícios muito mais assim, simples sobre o assunto. Eles comparam períodos de oscilação de sistemas com massas diferentes. Eles falam assim, olha, tem um corpinho oscilando que tem massa 1 kg. Se o período de oscilação dele é tanto, qual vai ser o período de oscilação de uma massa, de um outro corpo de massa, tipo, 6 vezes maior? Tá? Então a gente tem uma relação diretamente proporcional. Outra coisa que essa fórmula nos mostra é a influência da constante elástica. Peraí. Então, calma que eu chego lá. Eu tenho devagar. Você tem dois sistemas de oscilação. Você tem o sistema de oscilação pêndulo e tem o sistema de oscilação massa-mola. O curioso é que o sistema de oscilação massa-mola não depende da gravidade. Isso é que é muito louco. Não importa em que planeta você esteja fazendo isso oscilar. O período de oscilação na Terra vai ser igual na Lua, tá? Nesse caso. O outro não, o outro depois a gente comenta. Tá? Inclusive, olha que interessante que eu estava lendo hoje de manhã, que eu acordei 5h30 da manhã para terminar de preparar a aula. Vocês sabem que na estação espacial os astronautas são monitorados. Lá vem eu com a estação espacial, né? De novo. Vocês sabem que lá os astronautas são monitorados com eletrodos de temperatura. Você tem todo um sistema médico que vai monitorando os caras ali, né? E uma das coisas que eles avaliam nos astronautas é o peso. O peso. E a pergunta é, como é que eu vou pesar um astronauta naquela condição? Como é que eu faço uma balança
dentro da estação espacial para medir a massa do cara. Se eu estou numa estação, se eu estou num ambiente de microgravidade, porque assim, qual é o princípio de funcionamento de uma balança? Você sobe em cima da balança, o campo gravitacional te puxa para baixo e a balança registra a força normal. Como é que eu vou subir numa balança num ambiente onde não tem um campo gravitacional ou o campo gravitacional está distorcido? Não tem como. Então, as balanças que medem massas dos astronautas, elas são balanças instaladas dentro de um sistema massa-mola. Então, quando o astronauta sobe na balança, o sistema fica fazendo isso, ó, em cima da balança. Tá? O que acontece ali? Dentro da balança você tem um cronômetro. E esse cronômetro, ele consegue registrar o período de oscilação do sistema. E pelo período de oscilação, o próprio sistema calcula a massa do cara. Tá? Então, essa é uma aplicação bem tecnológica de um sistema desse tipo para medir massa dos astronautas na estação espacial. Tá? Beleza? Qual a relação entre K e período? Ó, quando K é alto, ou seja, quando a mola é dura, o período de oscilação é pequeno. Tá? Então significa que se a mola é dura, ela fica oscilando muito rápido. Assim, ó. Se a mola é mais mole, ela vai oscilar mais devagar. O período dela vai ser diferente. Tá? Ó. Quando o K é pequeno, o período é grande. Tá? Então, as questões que envolvem essa fórmula, gente, elas são questões nessa linha aí. Tá? O cara pode te pedir para calcular o período, então ele vai te dar massa, vai te dar constante, vai pedir para você adotar o π igual a 3, aquele papo que vocês já conhecem. Agora, o que eu acho tem mais chance de aparecer é a questão de comparação de sistemas, tá bom? Outra coisa importante, que a Duda fez essa observação aqui com a questão da gravidade, é a seguinte. Nos exercícios a gente vai fazer isso, vocês vão ver. Você tem dois tipos de sistemas massa-mola. Você tem o sistema massa-mola horizontal, perdão, que é esse que vocês estão vendo, e o vertical. No sistema vertical, como é que a gente constrói ele? Você coloca a mola, então aqui está o teto, imagina aqui o teto. Tá? Aqui você tem uma posição de equilíbrio. Você coloca o corpo aqui e põe a mola. Tá? Aí você puxa o corpo para uma posição que você quer. E o corpo passa a oscilar em torno do equilíbrio. Então você tem aqui um ponto de origem. Aí se eu quiser adotar para cima positivo, aqui fica mais A e menos A. Tá? Mesmo nesse caso, viu? Mesmo nesse caso, mesmo no oscilador vertical, você também não tem dependência da gravidade. Você não tem dependência da gravidade por um motivo muito simples. A força que está a força restauradora aqui, ela não é o peso. Concorda comigo? Quem é a força restauradora? É a força elástica. Então, quando o corpo está aqui embaixo, ó, a força elástica está puxando ele para cima. Quando o corpo está aqui em cima, a força elástica está puxando ele para baixo. Tá? Então, por que a fórmula do período não depende da gravidade? Porque nesse caso a força restauradora não é a força peso. Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Agora eu vou passar. Podem tirar print para a gente fazer uma análise de como funciona a energia no sistema de pêndulo. Sisteminha de pêndulo. Podem tirar print aí. Aqui. Vamos analisar o pêndulo. Depois eu faço um desenho aqui do lado. Bom, no sistema de pêndulos, a coisa funciona assim. Você tem aqui o teto. Você vai colocar o pêndulo com uma massa. Tá? Aqui.
Aí você vai dar energia para esse pêndulo. Como é que eu dou energia para ele? Eu posso puxá-lo para um ponto aqui. Então, aqui. Quando você puxa o pêndulo para cá, você está erguendo ele a uma altura H em relação à posição de equilíbrio. Veja. Isso aqui vai ser a nossa amplitude. Vocês percebam que a amplitude está relacionada com a energia. Por quê? Porque nesse ponto aqui, toda a energia que o pêndulo tem está armazenada na forma de potencial, que é mg vezes h. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. O que acontece quando você solta? Você vai ter uma força restauradora. Você vai ter uma força restauradora. Essa força restauradora tenta puxar o pêndulo para baixo. Quando ele chega nesta posição aqui, a energia dele está na forma de cinética. mv² sobre 2. Tá bom? Quando ele passa por aqui, ele vai para o ponto de oscilação máxima do outro lado. Ficou meio torto, mas tudo bem. Vocês dão uma força aí. De novo com amplitude A. Tá bom? Beleza? Quais são os fatores que interferem o sistema de transformação de energia é o mesmo, tá, gente? Esse gráfico aqui, ó, ele vale para o pêndulo também. Tá? Só que aqui, qual que é a nossa adaptação, né? Quando o pêndulo está com energia potencial, essa energia é mgh. Tanto nesse ponto aqui, como nesse outro ponto aqui. Mesma coisa, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, quais são os fatores que afetam o período do pêndulo? O comprimento dele, tá? Então aqui a gente percebe o seguinte, quando o comprimento do pêndulo é muito grande, ou seja, o fio, né? Você tem peraí, deixa eu me ver aqui, que eu não estou me vendo. Quero mostrar na televisão, na tela. Então, tipo assim, você tem um fio que está mantendo o pêndulo oscilando. Se esse fio é comprido, o pêndulo faz isso, ó. Se o fio é curto, ele faz isso, ó. Ele oscila mais rápido. Tá? Beleza? E aqui sim a gravidade. A gravidade, nesse caso, interessa. E aí eu queria chamar vocês para a seguinte reflexão. Por que nesse caso, a gravidade afeta? Né? Em planetas onde o campo gravitacional é alto, ou seja, o G é grande, o período é pequeno. Tá? Então, por exemplo, imagina que você tem um pêndulo em que você calcula o pêndulo dele aqui na Terra. Tá? Pega esse pêndulo e leva para a Lua. Calcula o pêndulo na Lua. Você consegue descobrir a gravidade do planeta. Esse foi o experimento que os astronautas fizeram, um dos experimentos, no primeiro pouso lunar. A primeira coisa que os caras fizeram ali foi pegar um pêndulo, claro que era um pêndulo elétrico, né, eletrônico, para medir, deixaram o pêndulo oscilar, e a partir do período de oscilação, os caras calcularam a gravidade da Lua. Tá? Para ver se os dados que eles tinham, teóricos, eram confirmados experimentalmente, porque isso é a base da ciência, né? Você só vai falar que a coisa é verdade porque você tem comprovação. Então precisava de um experimento in loco para avaliar a gravidade da Lua. Então esse foi um experimento famoso, tá? O que acontece? E aí eu quero chamar a atenção de vocês do porquê que o pêndulo depende da gravidade. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Nessa figura. Aqui você tem duas forças atuando no pêndulo. A força tensora, que está puxando a corda aqui, o pêndulo para cima, e a força peso. Como o nosso pêndulo está fazendo um movimento circular, ó, ele está fazendo isso aqui, não está? É uma espécie de um arco de circunferência. Eu posso decompor o peso numa componente tangencial e numa componente centrífuga. Percebe que essa componente do peso, ela é centrífuga.
Tá? Então a gente não vai decompor peso só em plano inclinado. Né? Muitas vezes, para analisar um problema de pêndulo, eu preciso decompor o peso aqui. Né? Veja que interessante como isso pode cair numa questão. Eu acho que cai mais numa questão de centrípeta. Né? Como é que eu calcularia a força centrípeta nesse ponto aqui? Como é que eu calcularia a força centrípeta nesse ponto aqui? Ó? Alguém arrisca aí, por favor. Esse é a tensão, professor, V quadrado sobre R? Ou... Então, será que só a tensão? Então, tá aparecendo uns trem aqui, ó. Ó, o João falou aqui, é tração menos o PN. Verdade, ó, faz sentido. A tração, ela tá apontando para o centro. Então, de fato, ela tem importância na centrípeta, óbvio. Mas tem uma força que é decorrente da decomposição do peso que está puxando o corpo para fora. Então, a resultante, ela tem que ser a tração menos o PN. Tá? Exatamente, tá? Tem que subtrair, tranquilo? Nesse ponto aqui, a centrípeta vai ser tração menos peso. Por isso, gente, olha que interessante, por isso que de todas as posições possíveis, a posição onde tem maior probabilidade do fio estourar é aqui embaixo. Vocês já devem ter visto esse tipo de questão, né? Ele bota um sistema para oscilar e ele pergunta, ó, nasquelas questões de VOF, tá, olha, o pêndulo pode ter maior chance de estourar aqui. Por que no ponto mais baixo? Porque no ponto mais baixo, a componente centrífuga assume um valor máximo. Né? Quando o pêndulo está inclinado, a componente centrífuga que puxa o peso para fora, que puxa o bloco para fora, ela é uma componente do peso. É P seno ou P cosseno, depende do ângulo que você tiver aqui. Tá? Aqui não, aqui o peso está atuando de forma total. Então, você concorda que se você pensar numa resultante aqui, ó, essa resultante, nesse caso, tração menos peso, ela vai dar menor do que aqui, ó. Do que aqui. Tá bom? Beleza. Então, essa análise ela tá mais para mecânica, né? Mas vale a pena a gente comentar. Tudo bem? E aí, repetindo a história da gravidade, quem é a força restauradora aqui? Porque eu quero que vocês entendam por que o período do pêndulo tem gravidade e o da mola não. Né? Qual é a força restauradora aqui? Ou, em outras palavras, né? Qual a força que tenta levar o pêndulo para a posição de equilíbrio? É quase isso. É o PT, exatamente. É o PT. É a componente horizontal, exatamente. Essa daqui, ó. Tá? Essa é a componente que tenta levar o peso para cá. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui. Ah, tá, não, já foi, já foi. Isso aqui eu já respondi. Tá, beleza. Tudo bem? Tranquilex? Então, quer dizer, como a força restauradora depende da gravidade, a gente vai ter um período associado à gravidade. Tá bom? Tudo bem? Podem tirar print. Printeira, printeira. Exercícios. Nossa teoria se esgota aqui. Uma horinha de teoria, hein? Nossa, que saudade de aulinha curta. Agora a gente vai pegar essas coisas todas e aplicar nos exercícios. São 7 exercícios, tá? Eu vou direto, viu, gente? Vou direto. Vocês se incomodam de eu ir direto? Tudo bem? Ou vocês preferem fazer intervalo? Porque eu quero fazer exercício e comer macarrão.